O Senhor já falou com todos nós aqui hoje. Só não pegou quem estava um pouco desatento. Mas creio que hoje o Senhor tem uma palavra para os nossos corações, confirmada através da última adoração, do último louvor, da última música que cantamos, né? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre um tema abençoador, sobre uma palavra tão pequena, composta por 5 letras apenas, mas tão profunda, mas tão tremenda. Eu creio que o Senhor vai tocar na sua alma hoje. Nós falaremos hoje um pouquinho sobre a graça. Aleluia. E o tema da mensagem de hoje está aí no telão para você. Graça, muito mais do que um favor. Vou repetir para você, para gravar no seu coração, apesar de que vai ficar aqui atrás de mim. Graça, muito mais do que um favor. É evidente, é claro que nós temos a tendência de trazer para esta mais singela tradução da palavra, né? E não está errado, está certíssimo, né, Edu? Que graça é um favor imerecido, um favor que nenhum de nós merecíamos, mas como o nome já diz, graça é graça. Você não merecia, mas a graça te alcançou. Eu fiz questão de colocar esta imagem da cruz vazia ao fundo, porque é claro que se tem a cruz, ela precisa estar vazia, porque o nosso mestre já não está mais na cruz, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está aí em você, ele está vivo. Oh glória! Então essa cruz vazia, ela vem representar um pouquinho do que eu quero traduzir e quero falar para você hoje. Porque graça, ela começa, ela se inicia na cruz. Até então o mundo vivia sob a dispensação da lei. A lei vigorava nos tempos de Jesus. Porque quando nós abrimos as páginas da Bíblia no Novo Testamento, Lourenço, e nós começamos a ler os evangelhos ali, né? Nós achamos que já acabou a lei. Não, a lei está vigorando. A lei está em pleno vigor. Tanto que o Senhor Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então, enquanto Jesus estava vivo, a lei estava vigorando. Mas a partir do momento que ele sobe naquele madeiro, e por amor de mim e de você, ele se entrega na cruz. E quando ele solta aquelas palavras, e ele diz: tetelestai, ele está dizendo, pastor Miguel, está consumado. Eu fui até o fim, eu entreguei tudo que tinha para entregar. Neste momento, com estas palavras, Evangelista Barbosa, que está soando e dizendo em alta voz: tetelestai, está consumado. Uma outra palavra vai aparecer, não dita por Jesus, mas iniciando-se. A graça então começa com a morte do Criador. É aí, é nesse momento, é neste exato momento em que a graça, ela se manifesta sobre o ser humano. Aleluia, oh glória. Falar da graça, irmão, queima minha alma, queima meu coração. Eu vinha dizendo para o Emerson, falando com o Emerson alguns dias atrás, falando: nossa, né, Deus deu uma palavra para mim e eu estou lá trabalhando nela, e é sobre a graça.
O Emerson subiu aqui, eu falei com ele por isso, porque ele subiu aqui e ele deu uma pinceladinha dizendo um pouquinho sobre a graça do favor imerecido. E ele disse, eu falei, nossa, Deus está confirmando, né? Vou falar sobre graça. O Du subiu aqui também, pregando esses dias atrás, e ele também mencionou a graça. O pastor também subiu aqui alguns dias atrás, e ele também mencionou a graça. Então, nós estamos completamente tranquilos aqui em cima, sabendo que o Senhor tem confirmado a graça para o teu coração esta noite. E nós aprenderemos um pouquinho mais sobre a graça. Evidentemente, irmãos, que eu separei aqui alguns poucos pontos para trazer. Não dá para trazer tudo. É impossível uma mensagem de meia hora, 40 minutos no máximo, viu, Du? No máximo. Eu jamais passaria 1 minuto com você dedilhando para mim. Então, nesses poucos minutos que temos para trazer, não tem como explanar toda a dimensão da graça, mas eu quero trazer uns pontinhos básicos para você ficar impactado com o poder da graça. E eu creio que esta introdução que eu estou trazendo para você, sobre este dia tão memorável para nós cristãos, o dia do ápice do ministério de Jesus. Porque muitos, pastor Miguel, acham que o ápice de Jesus foi quando ele curava o cego, e era top, e era maravilhoso. Ele chegava, olhava para um cego de nascença e dizia, fica curado. E o homem voltava a enxergar. Leprosos chegavam até Jesus, Gil. Leprosos, uma doença incurável, que ninguém podia chegar perto. Os leprosos tinham que andar com uma capa para dizer que eles... E quando se aproximava alguém, eles gritavam, leproso, leproso, para que ninguém chegasse perto deles, porque era uma doença contagiosa. Aí então Jesus chegava até o leproso e tocava no leproso. Em vez dele ficar leproso, o leproso ficava curado, porque ele é a graça. Ele é a graça. Oh, aleluia. Ele é a própria graça encarnada. Oh, glória. Então eu creio que essa pequena introdução dizendo desta cruz que inaugura esta dispensação da graça para nós, eu quero que fique gravado em sua alma, para você entender quando começou. E ainda antes de entrar na mensagem, eu quero agora dizer o que a graça não é. O que ela não é, Paula? Ela não é uma hipergraça. E tem muitos por aí pregando a tal da hipergraça, ministrando que você pode fazer o que quiser, porque você está na graça. Essa graça não é a graça que nós vamos ver aqui hoje. Porque eu quero ler com você um texto de Romanos 6, 1 e 2, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Perguntas do apóstolo Paulo, para que nós pudéssemos refletir. Então, esta maldição da hipergraça que ela rola por aí, isso é coisa do inimigo, falada por pessoas travestidas de pastores, travestidas de homens de Deus, mas não tem nada de Deus ali. Porque a graça, como o apóstolo Paulo está dizendo, ela não é uma licença para o pecado, muito pelo contrário, meu querido. Se a graça está aqui vigorando, nós podemos então santificar a nossa vida, porque graça não substitui santificação. Graça não substitui santificação. Está na graça, mas você não tem liberdade para pecar, não. Você precisa andar em santidade. Graça não é salvo-conduto para pecado. Graça é muito mais do que um favor, mas não é substituição para pecado. Ela não dá licença para você fazer o que quiser. Não é assim que funciona.
Então, dado essas palavras, eu não poderia deixar passar isso aqui, porque essa tal da hipergraça tem sido difundida muito fortemente aí fora, em igrejas que não têm compromisso com a palavra, em igrejas, presbítero Emerson, que querem encher aquele local, que querem ficar lotadas, com pessoas, um monte de pessoas sem compromisso, porque é isso que é, porque alguém que não quer santificar a vida, e quer viajar nas asas da hipergraça, essa pessoa está sendo, infelizmente, mal ensinada, e está condenada a ir para o inferno. Então tomemos cuidado com o que anda sendo pregado por aí. Então, já entendemos quando se inicia a graça, é na cruz. Sabemos agora também que a graça, ela não é um salvo-conduto para você pecar. Agora vamos lá, começar a mensagem, entrando no primeiro ponto que eu separei aqui, para falar da graça, um pouquinho. Primeiro ponto que eu quero trazer para nós esta noite, é, a salvação é pela graça. Vou repetir para dar uma chance para você dar glória. A salvação é pela graça. Glórias a Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, ó: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem pela graça, mediante a fé que você tem em Jesus. Ela alcança você a partir do momento que você vai dizer, Titão, eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Eu creio que essa cruz iniciou para mim uma graça tremenda. É nisso que eu quero crer. Então, quando você entende que a sua salvação é pela graça, mas não foi de graça, ela é pela graça, mas houve um preço a ser pago, e esse preço pago, é por isso que dizemos que é um favor que você não merece, porque aquele que subiu no madeiro, ele não tinha pecado, ele não tinha erro algum, mas porque nós não poderíamos subir lá, cheios de erros, cheios de pecado, então o Senhor sobe na cruz, é cravado as suas mãos, é cravado os seus pés, e lá está Ele, para cumprir a graça sobre as nossas vidas. A sua salvação, então, ela vem da graça, mas é por um preço de sangue, sangue inocente, sangue que foi até a última gota. Por amor a nós, Jesus se entrega. O que mais nos machuca, nos fere talvez, é que Ele não precisava, mas Ele quis que fosse assim. Ele não tinha que fazer aquilo, mas quando Ele olha, Ele ama. E o amor de Jesus não é um amor filéu, é um amor ágape, é um amor que transborda, é um amor que não tem condições, é um amor que não vê pecado, é um amor que transborda sobre as nossas vidas. Porque uma coisa, Jesus daquela cruz pendurado, sangrando, depois de ter apanhado com açoites romanos, e você sabe que aqueles açoites romanos tinham pedaços de ferro na ponta, pedaços de ossos de animais na ponta. Para quê, Maurício? Para quando entrasse na pele e puxasse, arrancasse a pele, a carne, para que ele sofresse muito mais. 39 chibatadas daquela, de homens fortes, soldados preparados para a guerra, homens com ódio no coração. E aí imagina, a cada chicotada daquela, gritava-se a graça. Oh, aleluia. Quando você pensar, quando você dentro de você pensar, eu não valho nada, redeita,
dobre a sua língua, não fale isso de você nunca mais. Pode o diabo dizer, mas você vai falar: é mentira, porque o preço que foi pago por você é um preço de sangue tão caro, é um preço de sangue tão absurdo, que não tinha como ser outro alguém lá em cima. Oh, Hadash Terecalamadagai. Oh, aleluia. Valorize esse sacrifício vicário. Vicário é substitutivo, porque não poderíamos, como eu disse, nós estamos lá. Imagina nos últimos momentos e ele lá, com os pés fincados num prego, as mãos também, toda aquela dor. Você sabe que ele teve peridrose, que sangue misturado com suor, de tamanha angústia que ele tinha, tamanha dor e sofrimento que ele estava passando, pendurado há quanto tempo já não sabia se ali, e ele estava com dores incessantes. Agora você imagina, antes dele dizer Tetelestai, ele com certeza o seu pescoço já ia se baixando, porque ele não tinha mais forças para se segurar na cruz. O diafragma então era pressionado, ele não tinha mais como respirar. Tudo isso ele passa, porque ele olhou para o dia de hoje, e ele via o Alan sentado ali na cadeira, ele via a Pamela sentada ali, ele via a Lena sentada ali, ele começou a ver o Vitor sentado ali, e por todos esses nomes aqui, ele disse: eu vou morrer, porque eu quero a graça sobre a tua vida. É um amor que não tem como você mensurar, não tem como medir, não tem como calcular. É tremendo. Aleluia, aleluia. Então a salvação vem pela graça, mas não de graça, é por este sangue derramado. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você, então, Maurício, você está dizendo que se eu fizer boas obras, porque o texto diz que não é por boas obras que eu vou para o céu, não é. Paulo disse ali, nós lemos ali. Se fosse assim, muitas outras religiões ajudam pessoas na rua, entregam cestas básicas, sopas nos dias de frio, cobertas, pessoas ajudam casas de idosos, e tudo isso é top demais, irmão. Isso é muito bom que aconteça. Só que salvação não é comprada com boas obras, salvação é pela graça. Então tu tem que dizer: você quer ser salvo? Aqui já vai a dica para você hoje. Você precisa acreditar que Jesus te salva. Você quer Ele como Salvador da sua vida, como Senhor da sua vida, porque não tem jeito. Pessoa boazinha não vai para o céu. É pessoas que entenderam a graça, essa pessoa vai para o céu. Pessoa que faz boas obras, pode qualquer um fazer, mas se quer ir para o céu, você tem que entender a graça e dizer: Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero essa graça, eu quero entender essa graça. Porque não, bonzinho não vai para o céu. Quem vai para o céu é aquele que confessa o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Desculpa frustrar você nessa noite. Talvez alguém aí entendesse que essas pessoas são tão legais, não falam palavrão, é marido de uma mulher só, não apronta nada, pessoas que ajudam outras pessoas, pessoas legais demais, pessoas top demais. Só que se não entender a graça e vier para a cobertura de Jesus Cristo, vai para o inferno bonzinho pra caramba, mas vai para lá. É assim que funciona. Eu quero trazer a segunda observação, segundo ponto aqui sobre a graça. E o segundo ponto é: a graça transforma. 1 Coríntios 15, 9 até o 10 diz assim. Paulo está escrevendo esta carta, e ele vai escrever esse trecho agora, e ele está dizendo dele mesmo, e ele fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles,
Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebeu quantas vezes ele fala graça aqui nesse texto? Paulo, então, Wellington, ele era um perseguidor da igreja. Lembra desse ponto? A graça transforma. Paulo estava ainda chamado Saulo, o nome romano dele. Saulo está agora arrancando as pessoas das suas casas, os cristãos, mandando arrancar, bater, criança, mulher, homem, não tinha ideia, ele mandava bater. E às vezes, como Estevão, o primeiro diácono da igreja, ali junto com outros ali, em Atos 6, eles são encontrados, mandados chamar Estevão, e ele é apedrejado. Quem estava vendo esta morte? Diz o texto de Atos 8, que Estevão está morrendo aos pés de Saulo. Saulo consentiu na morte de Estevão, diz o texto. Ele estava lá, aprovando a morte de um cristão. Mas daí então, Lourenço, o tempo passa e ele se converte. A graça transforma, querido. O apóstolo Paulo, o maior de todos os apóstolos, o implantador de igrejas em toda a Ásia, ele vai, meu irmão, um homem que tem a doutrina da igreja, quase toda ela em suas cartas. Ele, este homem que perseguia cristão, que matava crente, agora ele prega o evangelho, agora ele salva a verdade. Oh, meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa: não importa o que você é hoje, não importa o que você fez hoje de manhã. Maurício, como assim? Não importa, sabe por que não importa? Porque a graça te encontra nesta noite. A graça te encontra. Maurício, eu traí. A graça te encontra. Mas Maurício, hoje de manhã eu usei droga. A graça te encontra. Ah, Maurício, eu não acredito em nada do que você diz. Eu estou dizendo, a graça te encontra hoje. Deus está dizendo para pessoas aqui: nunca diga, para mim não tem mais jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai nada, porque a graça ainda transforma. A graça ainda transforma. Colamais, teremadagai. O Senhor está dizendo para vidas aqui: não importa o teu pecado, não importa o que você fez, se você se arrepender de verdade e entender que a graça vem para transformar a tua vida, ela chega para transformar homens ruins em pregadores da palavra. Se parássemos para contar testemunhos de homens aqui, que estão aqui, que pregam aqui, você ia ver o que Deus faz na vida de homens. Pessoas que estavam anos atrás afundados nas drogas e hoje são pregadores do evangelho aqui. Mulheres que outrora não tinham uma vida tão legal assim, mas hoje estão liderando mulheres, mas hoje estão orando por mulheres. Sabe por quê? Porque a graça, ela chegou. Oh, aleluia! Não importa de onde tu vem, porque a graça te encontra. E quando ela te encontrar, e quando você entender, ela vai te transformar. Ela vai te transformar. Ela vai transformar você. Oh, aleluia. Oh, glória. Deixa eu correr, senão eu não vou passar do horário, do vai me pegar. Só antes de passar do terceiro ponto, do segundo ponto, você percebeu o que Paulo falou? Ele disse assim, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Ei, tem a sua parte, viu? A graça te pega, a graça te encontra, mas você tem que dar um passo diante da graça.
mas você tem que ir diante da graça. Paulo trabalhou mais que todo mundo, mas ele mesmo disse na mesma frase: mas não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Ei, quando tu dá esse passo para Jesus, quando tu dá esse passo para ser transformado, aí a graça vai andar com você de mão dada. E aí você vai entender que não está sozinho. Você não está mais sozinho, está de mãos dadas com a graça. Você está de mãos dadas com a graça, independente do que você fez de errado. Você está de mãos dadas com a graça e ela te cobre. Dê o primeiro passo em favor da graça. Terceiro ponto: a graça nos capacita a vencer o pecado. Ela empodera-nos a vencer o pecado. Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela quem? A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Eita maravilha! Oh, glória! A graça te educa, te ensina, te prepara, te capacita, te empodera a viver uma vida de renúncia. Você tem salvação, você tem transformação, mas você também tem empoderamento para vencer o pecado. Sabe aquele pecado que você parece que não consegue nunca? Vira e mexe, você está rodando, aí você cai lá. Parece que passa uns dias, uma semana, não, agora eu vou. Agora quando você parece que não, você cai de novo. Por que isso, Nê? Por que isso, Du? Porque nós estamos indo na força do nosso braço. E enquanto você estiver indo na força do teu braço, João, não vai dar certo, vai cair, vai cair. Porque nós somos fracos. De mim, que estou aqui em cima, e todos nós aqui, somos fracos. Não é isso, Léo? Se nós brincar, a gente cai. Não tente ir com a sua força. O apóstolo Paulo está dando remédio, e o remédio é a graça. Ela te capacita a vencer o pecado. A graça te empodera a renunciar às paixões mundanas. Ela vai estar com você. E quando você sentir a graça dentro de você, você vai falar: eu não quero mais esse pecado. Eu não quero viver mais nessa obscuridade. Eu não quero mais isso para a minha vida. O que eu quero agora é viver a graça. Oh, aleluia. Irmão, tem muita gente querendo ter poder. Poder para tudo que é coisa, mas não quer poder para vencer o pecado. Mas a graça está vindo aqui hoje dizer para você que tu tens condição, com ela do seu lado, de vencer. Sabe por quê? Porque Romanos 5:20 diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado.
Batista não está numa igreja sede em Jerusalém. João Batista está no deserto. Ele está lá, pregando no meio da terra, um calor intenso, e está lá aquele homem, mas como ele se vestia Barbosa de Armani, ele colocava ali um Louis Vuitton, não, ele vinha com pele de animais cobrindo o seu corpo, aleluia, não tinha beleza na sua roupa, as suas vestes eram de peles de animais, e o que ele comia, aonde ele ia, Otami, ele não ia no coco bambu, mas ele pegava gafanhotos no meio do bambu, e comia, era essa a alimentação de João Batista. Então, ele não frequentava lugares tão legais assim, estava no deserto, comendo gafanhoto, e agora, ele está nesse deserto, e a pregação dele qual que é? Recebe a chave, recebe a vitória, é nada. A pregação de João Batista, tão cheio da graça, ele dizia: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. Ei, mas leia depois você, toda a circunvizinhança ia ver João Batista pregando. Por que será? Porque não vale, irmão, não vale roupa bonita, não vale sapato bonito, não vale você estar em igrejas grandes. Sabe o que vale? A graça de Deus sobre a sua vida. É a graça, aleluia, oh glória, é a graça, meu querido. João Batista só tinha graça, não tinha nada nele que pudesse atrair as pessoas. No deserto ninguém queria ir, mas todos iam para vê-lo pregar. Não, a mensagem era dura, a mensagem era pesada, a roupa não tinha beleza, a comida nem tinha muita, mas ele tinha uma graça tão grande. Quer ter sucesso? Então deixa a graça transbordar no seu ministério. Aleluia, oh glória. Sabe por que isso? Resumidamente, porque dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz o Senhor. Porque dele vem o ministério, porque por ele você é usado, para ele ser glorificado. Não tem nada a ver com a gente. Quando a gente entende que é por ele, é dele e é para a glória dele, é agora que você entende o que é graça. Eita, glória a Deus, você está debaixo da graça. Oh, aleluia. A graça, meu irmão, é muito melhor que tudo. A graça, eu vou repetir, a graça é melhor que tudo. A graça, segundo o salmista, no Salmo 63:3, diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. O salmista está dizendo que a vida dele é menos importante do que a graça. Eu quero te dizer algo: a graça é melhor que a bênção. Porque tem pessoas que recebem bênção e vaza, mas quem entende a graça recebe a bênção e fica dando glória, e fica dando glória, e fica dando glória, porque a graça é maior que a bênção. Porque quando a bênção não vier, tu também vai ficar. Se Deus quer dar, amém. Se Deus não quiser, amém também. Glórias a Deus por tudo. Oh, aleluia. A graça, irmão, é melhor que a cura. Muitas vezes estamos enfermos e nós oramos para Deus curar, e nós acreditamos piamente que Deus cura. Os dons não cessaram, os dons continuam aí, e Deus vai continuar curando, sim. Deus cura de câncer, sim. Maurício, tu está aí falando, mas seu pai morreu tem uma semana. Não teve jeito, ele morreu. É, porque Deus quis assim. E tu acha que eu estou me importando? Porque é o seguinte: se Deus quis usar o infarto para levar meu pai, não muda a história, não muda o jeito de que Ele continua curando.
E eu vou continuar orando para Deus curar. E eu vou ver Deus curando muita gente. Vou ver Deus curar muita gente. Porque a graça está sobre nós, irmão. Aleluia. Apóstolo Paulo, ele passou por isso. Quando ele quis orar para que os espinhos da carne saíssem. Mas Deus disse o que para ele? A minha graça te basta, Paulo. Fica com essa dor aí. Fica com esse espinho aí. Porque a minha graça é suficiente para cobrir você. Oh, glória a Deus. Aleluia. A graça é melhor que tudo, querido. Fica de pé. Fica de pé. Porque nós vamos agora fazer o que Deus está mandando. Eu vou perguntar uma vez. Você que entendeu a graça aqui hoje, um pouquinho, né? Como eu disse para você, não tem como explicar tudo sobre a graça. Mas a graça de Deus, a sua salvação, querido, ela vem pela graça. Por isso eu te pergunto hoje, tem alguém aqui que quer reconciliar com Jesus pela graça? Entendeu que a sua salvação foi pago o preço lá na cruz do Calvário, um preço de sangue, e que você precisa desse Jesus aqui hoje? Levanta a tua mão, que nós queremos orar com você. Alguém levantou a mão lá? Pode vir, filha, pode vir.